Vamos ler a passagem bíblica do nosso roteiro, Atos 8, 26 a 31, a importância de um. A importância de um. É o título do estudo de hoje. Vamos ler? Você tem aí no roteiro. Vou ler aqui no roteiro mesmo, né? O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Amém? Pode sentar. Nossa pergunta, certo? Pergunta aqui, pergunta para você em casa, você que está em casa responde no chat. A pergunta: quais os fatos desse texto que nos levam a concluir que uma pessoa é importante? Quais os fatos deste texto que nos levam a concluir que uma pessoa é importante? Dá uma olhada no texto e o que você vê como fato, né? Olhando no texto, que uma pessoa é importante. Como que a gente consegue detectar isso e entender isso a partir desse texto? Vai escrevendo sua resposta e você que está assistindo na internet também, né, vai colocando sua resposta a partir do que está nesse texto, ok? Vamos lá. Enfim, aqui a gente vê, deixa eu ressaltar um detalhe aqui, Deus envia o seu anjo para falar com Filipe. Isso foi destacado aqui, né? Deus enviou um anjo para falar com Filipe por causa de um. Né? No livro de Atos, esse termo anjo, agelos, e esse termo no grego quer dizer mensageiro, alguém enviado. E no livro de Atos, o termo, ele aparece 20 vezes. As menções são referentes às aparições de anjos no Antigo Testamento. Atos menciona de anjo que apareceu lá no Antigo Testamento. Né? Também ali tem anjo quando há uma referência ao Estevão, que disse que o rosto dele se parecia como de um anjo. Então está lá esse termo anjo de novo. E tem os anjos se manifestando ali nas histórias de Atos, do próprio livro de Atos. Né? E as que ocorreram no livro de Atos, anjos se manifestando nas histórias do livro de Atos, são 6 aparições de anjos nas histórias de Atos, de várias maneiras. Tirando da prisão, enfim, falando aqui, como no caso aqui do Filipe. Né? Então, são 6. E se aquele homem da Macedônia, o varão da Macedônia que apareceu a Paulo e falou, e diz: vem para a Macedônia e ajuda-nos, em Atos 16, 9, né? Eu acredito que tenha sido um anjo. Então seriam 7 aparições de anjos, aparições nas histórias do livro de Atos. E a história de Atos é a história de avivamento. E
Em tempos de avivamento, palavra da lacuna ali, né? Em tempos de avivamento, acho que eu vou pedir para você deixar um pouquinho mais tempo daí, Everton, as palavras. Em tempos de avivamento, olhos espirituais são abertos e anjos podem aparecer. Anjos podem aparecer. Em tempos de avivamento, olhos espirituais são abertos e anjos podem aparecer. Ok? Veja bem, não é que só tem anjo quando a gente vê algum. Não é que só tem anjo quando aparece, quando a gente vê. Não, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele se acampa, ele está sempre ali. Então, a gente não vê. A gente não vê. Mas, no livro de Hebreus, a Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que se hão de salvar. Então, os anjos estão a nosso serviço, mas não quer dizer que eles são nossos servos e que a gente manda neles. Eles estão debaixo de comando divino e não do nosso. É o Senhor que envia o seu anjo. Isso já faz anos. Eu vi uma vez um homem que ele estava pregando e ele estava lá contando as histórias das ordens que ele dava aos anjos, né? E daí ele contou, que ele falou: ô Gabriel, vem aqui e faz isso. Ô Miguel, vai lá e faz isso. Gente, não é assim. Anjos estão debaixo do comando divino. E não do nosso. Mas eles estão a nosso serviço. Deus os envia. Então, eles existem, certo? E em tempos de avivamento, o que muitas vezes acontece, os olhos espirituais são abertos e Deus nos permite ver anjos. Então, eles aparecem aos diante dos nossos olhos. E eu não estou dizendo que isso é todo dia, né? Que isso é a qualquer hora, não. Mas em tempos de quebrantamento, de busca de Deus, de mover do Espírito, de santidade, sabe? É muito comum que isso aconteça. Muito comum que isso aconteça, né? Na minha vida, eu vi um ser angelical no meu chamado ministerial, no acampamento, na época de juvenis, os adolescentes de hoje, quando eu estava de joelhos, buscando a Deus, perguntando se Ele me queria no ministério ou não. E esse era o propósito do meu retiro. Eu estava de joelhos, com o rosto no chão. Muitos aqui já ouviram esse testemunho, né? Vão ouvir de novo e vão ver outras vezes, né? Eu estava com o rosto no chão, clamando a Deus, e com o rosto para cá, eu vi que tinha um ser, né? Vindo aqui nas minhas, aqui por trás de mim, certo? Eu ali, ele veio e ele tinha um vaso alto, fino. Eu estava com o rosto naquela direção, mas eu via o que estava acontecendo atrás. E ele derramou um líquido sobre a minha cabeça. E eu senti aquilo vir sobre a minha cabeça. Então, eu acredito que, enfim, foi um anjo. Então, nessa oportunidade, eu diria que eu vi um anjo. Mas não é alguma coisa que eu vejo todo dia, né? Na semana passada, a Carmen pregou no culto de sexta-noite aqui, e ela já estava buscando a Deus, né, para que Deus desse uma mensagem para ela, qual que era a palavra. E daí, no meio da madrugada, ela acordou, era umas 4 horas da madrugada, levantou
levantou ali. Eu na hora acordei, eu falei, onde você vai? Aí eu vou escrever. Eu falei, 4 horas da manhã para escrever? Né? Não, é que veio umas ideias aqui. Né? E daí ela foi lá e foi escrever lá e tal. Veio as mensagens ali para ela, o que ela anotou. Daí, antes de vir, né? Antes de vir para cá, acho que na sexta mesmo, ela estava olhando o texto, o esboço dela me perguntou, mas será que é isso mesmo que Deus quer que eu fale? Daí eu disse para ela, você queria o quê? Você queria que um anjo viesse na tua frente e dissesse, fala isso. Ela disse, eu queria. Querer a gente quer, mas nem sempre é assim. Né? Então, geralmente essa voz do Espírito que nos fala, que nos indica e que testifica. E por que anjos também aparecem em momentos de avivamento e de santidade? Tá? Vou colocar a minha opinião. Porque nesses momentos o foco é Deus, a adoração é Deus. Se vier algum anjo, ele não vai ser idolatrado. Não vai haver uma anjolatria. Certo? Então, tem santidade, tem foco em Deus, então Deus nos permite ver mais coisas que ocorrem no mundo espiritual. Nosso Deus, né? Deus, ele, por meio do seu anjo, ele deu orientações específicas a Filipe. É muito interessante essa especificidade. Ele mencionou a direção, a estrada, o sentido dela. Ele deu detalhes. E Filipe obedeceu a orientação divina em todos os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Deus, na palavra dele, ele nos dá orientações muito claras, orientações também com detalhes. A Bíblia é um livro de detalhes. Livro de detalhes. Nessa época aqui, eles não tinham... eles tinham o Antigo Testamento, não tinham o Novo, certo? E essa aqui é uma situação específica que ele não ia achar lá na Bíblia que era tal rua, tal estrada, não. Então, veio ali um anjo, mas, sabe, a maioria das coisas da nossa vida, a gente necessariamente não precisa de um anjo para nos dizer, está tudo na Bíblia. E Deus fala sobre tudo por meio da palavra de Deus. Eu nunca esqueço uma vez que o pastor Jack Hayford, ele contou uma experiência que chegou um homem a ele e disse, olha, eu quero uma palavra de Deus para a minha vida. E ficou na frente dele assim. Então eu disse, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Está lá. A palavra de Deus está lá. Né? Então, sobretudo, a palavra de Deus já está ali, na Bíblia. Né? Mas, enfim, há alguns momentos importantes, algumas coisas específicas, melhor dizendo, que, às vezes, é preciso de algumas direções específicas. Gente, muitas vezes muitas vezes direções como essas, elas podem não fazer sentido. Nem sempre as orientações de Deus fazem sentido. Mas se nós as obedecermos, segundo a palavra da Lacuna, se nós as obedecermos, viveremos histórias lindas que se transformarão em grandes testemunhos, se as orientações específicas de Deus forem obedecidas. A princípio, gente, aquela orientação divina por meio do anjo não fazia nenhum sentido. Filipe estava em Samaria
e era sucesso, ele estava realizando um trabalho com resultados extraordinários, tinha multidões vindo a Jesus, conhecendo Jesus, sendo libertas, sendo curadas, sendo salvas. O time estava ganhando. Alguns dizem que em time que está ganhando não se mexe. Mas Deus é soberano. E Ele move o time, os seus discípulos, os seus servos, os seus soldados, os seus guerreiros, para que haja ainda mais ganhos no reino dele. Essa palavra mostra que Deus tirou Filipe das multidões e o levou para ministrar a um único homem em uma estrada deserta. Deus tirou Filipe de multidões. Sabe, isso não fazia sentido. Não tem lógica. Multidão em um. Estou ganhando multidão, muitos em um. Ei, vamos fazer as contas. Onde que dá mais lucro? Onde que vai ter mais números? Mas Deus nem sempre vê como a gente vê. A lógica de Deus não é nossa. A matemática de Deus não é nossa. Mas tudo o que Deus faz é por boas razões. E o resultado final é sempre muito significativo. Esse fato, Deus colocou Filipe com as multidões. Então, isso mostra que Deus se importa com as multidões. Deus estava lá com as multidões, curando, libertando, salvando. Ele se importa com multidões. Mas esse texto nos ensina que Deus se importa com um. Com um. E esse eunuco etíope, ele não era alguém do convívio de Filipe, que Filipe o conhecesse, que o amasse, que estivesse lutando por ele. Não era. Ele era alguém que o Filipe não conhecia. Ele estava indo para a sua terra natal. Ele foi a Jerusalém para adorar a Deus. Estava voltando para a terra dele. E o Filipe não o veria mais. Não seria mais visto. Isso não era interessante em termos estatísticos. Que importância teria na estatística no relatório? Não é errado o relatório. Jesus pediu o relatório dos discípulos. Mas aqui o relatório do Filipe, se tivesse um esquema de mandar lá, foi mas eu não sei o que deu. Sabe, muitas vezes, é claro, a gente tem que buscar o máximo e ser o mais seguro possível quanto aos resultados, nós temos responsabilidades, mas às vezes acontece que a gente não tem esse controle. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Há muitas ações da igreja que de repente a igreja vai, lança sementes, vai o imersão, vai para um lado, não sei aonde, vai lá para São Paulo, na Praça da Sé, né? E vai evangelizar lá. E daí? Tem muita coisa que a gente não tem controle. É claro, devemos nos aplicar e buscar uma retenção maior e uma caminhada de pessoas. E um foi importante para Deus. E um foi importante para Filipe.
Eu pergunto para você, será que um é importante para nós? Será que a gente dá importância para esse um? Quem era esse um? O texto nos diz que ele era um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. O que é Candace? Não era um nome, era um título. Candace era o nome de uma dinastia. Então, ela era rainha de Candace, uma dinastia etíope. E esse homem era um eunuco. Eunuco eram homens castrados que tinham responsabilidade de cuidar dos haréns dos reis. E eram homens confiáveis, né? E mesmo sendo confiáveis, eles garantiam que esses homens não iam fazer nada com aquelas mulheres. E, no entanto, esse homem não era unicamente um eunuco, ele era um eunuco responsável pelos tesouros da rainha de Candace, nome daquela dinastia. E só alguém muito confiável poderia cuidar dos tesouros da realeza. Então, era um homem e esse era o sujeito. No entanto, quando Deus o contemplou, ele não ficou olhando só para o que o cara era, um eunuco, responsável por tesouros. Ok, isso tudo mostra o caráter dele. Mas o que havia de mais importante era a sede. Sede, palavra da lacuna ali. Sede pelo Deus. Deus verdadeiro. Sede pelo Deus verdadeiro. Ele viera adorar a Deus no templo de Jerusalém. Vier adorar a Deus no templo de Jerusalém. Ele realizou uma longa viagem para prestar culto ao Senhor. O que possivelmente aconteceu? Certo? Quando os judeus foram espalhados na diáspora, algum judeu foi lá para aquela região, ou alguns, e possivelmente uma sinagoga foi colocada naquele lugar, e o etíope teve contato com a sinagoga, ele sabia que tinha um templo em Jerusalém. E ele fez, gente, uma viagem muito longa, com o objetivo de cultuar o Senhor. Dificuldades como distância, cultura, rituais diferentes não impediram esse homem de buscar o Senhor. Nós vemos aqui alguém que buscava de todo o coração. Esse homem possivelmente era um prosélito, que então veio cultuar a Deus em Jerusalém. Não era judeu, mas ele creu no Deus de Israel, cultuava ele e veio então a Jerusalém. E ele fez uma longa viagem. Esse cara era ocupado. Eunuco, responsável por todos os tesouros. Ele tinha uma agenda cheia. Mas ele deu um jeito na agenda. Foi fazer uma viagem longa que demorou dias e muitos dias. Percorreu uma longa distância, desgaste físico, porque ele queria cultuar ao Senhor. Ele foi a Jerusalém, ele cultuou, e tinha uma série de limitações, mesmo na ação cultual dele,
pelo fato de ele ser um estrangeiro, de ser um eunuco, ele não tinha toda a liberdade de estar em todos os lugares, ficava no pátio dos gentios, mas, sabe, ele veio contudo, ele buscou a Deus de todo o seu coração. E outra coisa, ele fez um investimento no rolo de Isaías, no livro de Isaías. A Bíblia diz que ele lia o livro de Isaías, o rolo. Hoje, quando a gente fica pensando em Bíblia, é fácil. Você tem Bíblia de vários valores. Porque tem imprensa e tem no celular, baixou ali de graça. Mas, na época, os rolos eram os pergaminhos escritos manualmente. Isso custava muito caro. Não era qualquer um que tinha o rolo. O rolo geralmente estavam nas sinagogas. E as pessoas iam à sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Mas esse homem fez um investimento na palavra de Deus. Ele investiu. Custou muito dinheiro a ele. Mesmo que ele era rico, ele poderia não pagar aquele outro preço. Mas ele queria mais de Deus. Quem quer mais de Deus, investe. Quem quer mais em Deus, investe. Gente, e como é bom a gente investir nas coisas de Deus, né? Eu tenho muitas Bíblias lá em casa, mas daí eu vi lá que saiu uma outra Bíblia, né? De comentários, eu dei uma olhada, investi, né? Gastei 200, né? Mas é Bíblia. Eu amo isso, né? Mas esse cara é muito mais do que 200, nem sei o que custaria aquilo. O nosso desejo por Deus é medido pelo investimento. É a palavra da lacuna ali, ó. O nosso desejo por Deus é medido pelo investimento que fazemos nas coisas espirituais. Nosso desejo por Deus é medido pelo investimento que fazemos nas coisas espirituais. E quando eu estou falando de investimento em coisas espirituais, não estou falando só de comprar Bíblia, mas investir o tempo, dinheiro, agenda, estar envolvido no reino, investimento nas coisas espirituais. Então, se a gente deseja as coisas de Deus, a gente investe. Você está aqui hoje, né? Quem sabe alguém hoje teve o seu carro atingido talvez por granizo, né? Mas está aqui, né? Teve alguns momentos difíceis, mas está aqui. Você está investindo o teu tempo, tua energia. Você fez um esforço, você saiu da tua casa para estar aqui, nesse ambiente, para estar nessa atmosfera abençoadora, porque você ama Jesus, você quer adorar. Você está louvando a Deus, talvez esteja meio cansado aí e trabalhou o dia inteiro, mas você está aqui, você quer Deus, isso é investimento. E nosso desejo por Deus é medido por esse investimento. Nós vemos que o anjo fala a Filipe, o Filipe vai onde tinha que ir. E agora nós vemos que o Espírito orientou a Filipe se aproximar dele. O eunuco etíope vinha vindo com a carruagem dele. Filipe já estava lá um dia passar a carruagem. E daí ele está lá, e daí o Espírito fala. Daí não foi o anjo, foi a voz do Espírito. Teve anjo e teve voz do Espírito, né? No nosso caso, geralmente é a voz do Espírito, né, pastor Arlindo? Essa orientação, né, que vem estar ali, o Espírito Santo disse a Filipe, vai lá. Filipe se aproximou
E quando ele fez isso, ele viu que o homem lia o profeta Isaías. O ler em voz alta também era era possivelmente uma maneira de honrar o que se lia. E também de uma memorização melhor. Então, ele estava lendo em voz alta. E daí o Espírito Santo manda Felipe ir ali e uma carruagem andando, não sabemos qual a velocidade, mas era uma velocidade que o Felipe conseguiu acompanhar, e ele foi sensível, ele prestou atenção, ouviu o Espírito e ouviu o eunuco. E ele faz uma pergunta ao eunuco, ele diz: entendes o que lês? Ele perguntou se ele entendia o que ele lia. Você está entendendo o que você está lendo? O senhor está entendendo o que está lendo? Ele usa um adequado pronome de tratamento ali. O senhor está entendendo o que lê? E o eunuco diz para ele: como posso entender se alguém não me explicar? Ele estava lendo, mas não estava entendendo. Deus olhou em um que tinha sede da palavra dele, que investiu na palavra dele, que lia e não estava entendendo. Deus envia Felipe lá. O anjo diz para Felipe lá, por causa de uma pessoa sedenta. Então, o eunuco convida Felipe para sentar-se ao seu lado e explicar-lhe o sentido do texto. A sede do eunuco e a disposição de Felipe trouxeram salvação a um homem. Felipe investiu, é a palavra ali, Felipe investiu em um. Felipe estava investindo em um. O cara das multidões estava com apenas um. Deus quer nos usar para abençoar pessoas. Mas nós precisamos estar disponíveis para ministrar. E o Felipe é um exemplo. Disponíveis para ministrar. O Felipe ministrou a muitos. Ele era um diácono da igreja em Jerusalém. Ele servia as mesas. A Bíblia diz que os irmãos se reuniam no templo e nas casas. O Felipe, com certeza, era alguém que ministrava em GP. Tinha um GP na casa dele. Felipe ministrava a pessoas, a grupos pequenos, e ele, em Samaria, ministrou a multidões. E agora ele ministra para uma pessoa. Deus quer nos usar para abençoar pessoas, mas precisamos estar disponíveis para ministrar a muitos, a poucos ou a uma pessoa. A uma pessoa. Nós podemos ver essas verdades e aplicá-las quando a gente fala de culto público. E quando a gente fala de grupos pequenos. Quando a gente fala de um discipulado individual. Isso tudo está dentro do nosso foco estratégico na primeira igreja, cultos, grupos pequenos de um a um. Sabe, amados, há muitos sedentos que precisam de alguém para sentar-se ao lado. E explicar algumas coisas a eles. Explicar as Escrituras. As questões básicas das Escrituras.
para que assim eles venham a ser salvos, permanecer no caminho da salvação. Última frase: não deixemos de dar importância, mesmo que seja para uma pessoa. Uma. Não deixemos de dar importância, mesmo que seja para uma pessoa. Filipe investiu em um. Não há relatos seguros do que aconteceu com esse eunuco. Mas é muito possível que esse eunuco, lá na região dele, se tornou uma testemunha de Jesus e alguém que anunciou o Evangelho. Quem sabe lá no palácio ou nas ruas. Quem sabe ministrou para um ou um grupo pequeno, ou quem sabe para multidões. Deus quer que eu e você ministremos às pessoas. Mas nos lembremos que um é importante. Se o Filipe não chegasse junto a ele, esse eunuco não ia entender as Escrituras. E quem sabe em algum momento, por não entender, ele a abandonasse. E quem sabe ele não fosse mais para o céu. Então, eu e você precisamos nos dispor e amar um. Amar todos, multidões, grupos pequenos ou um. E daí vem aquele, não, mas será que eu vou saber responder todas as perguntas? Sabe, a gente não tem que saber a resposta de todas as perguntas, mas as perguntas mais básicas e elementares a gente sabe responder. E se aquela que numa conversa a gente não souber responder, diz para a pessoa, olha, hoje eu não vou te responder, mas não se preocupe, certo? Que daí eu vou perguntar lá para o pastor Benhur, né? Ele vai dar a resposta. Eu vou trazer a resposta aqui para você. Mas a gente tem que se dispor. O Filipe ouviu o anjo, foi para o lugar, ouviu o Espírito, se dispôs, houve a abertura do eunuco, ele sentou-se ao lado. Deus quer que nós nos sentemos ao lado de pessoas. Hoje, no distanciamento, numa videochamada, quem sabe. Mas Deus quer, ou numa ligação. Cada um de nós pode cuidar de um. Porque um é importante. A palavra de Deus nos mostra a importância de um. Jesus, ele ministrou a multidões, a grupo pequeno, aos discípulos, e veio um cara, no meio da madrugada, falar com ele. O Nicodemos. Jesus foi lá falar com ele. Jesus deu importância para um. Jesus, lá na cruz, sentindo dores horríveis, aquele peso, aquela injustiça, aquela coisa terrível, ele ouve uma voz dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Tinha um. Ele olhou para esse um e disse, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um. Jesus andou com um. Valorizemos um. Por meio de um, nós não sabemos o que Deus pode fazer. Mas mesmo que seja um. O que a gente diz? Que uma alma vale mais do que? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Essa conclusão vem da afirmação de Jesus que
disse do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a gente com isso conclui, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que nós sejamos sensíveis. Ouçamos o Espírito a respeito de um. Sejamos sensíveis. Sabe, quando Deus nos incomoda, é bom a gente obedecer. É muito ruim. Quando Deus nos incomoda, a gente deu uma desculpa, não obedeceu. E a gente não foi, não falou e algo ruim aconteceu. Isso é muito ruim. E a gente tem que estar atento. Muitas vezes a Carmen me diz, olha, estou incomodada com essa pessoa, com aquela. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. De repente, vai ver, a coisa está feia. Alguns incômodos que Deus nos coloca. É um. E a gente tem que mexer na nossa agenda. Hoje eu compartilhei com a Carmen, estou com um incômodo aqui dentro. Eu vou ter que dar um jeito. Minha agenda está lotada, mas está incomodando. Não é uma multidão nem um grupo pequeno. Mas Deus quer que a gente dê importância a um. Será que o Espírito Santo não está dizendo, não tem dito para você, quem sabe, falando de um, te incomodando? Eu creio que o Espírito Santo, fiquei feliz, tem 90 pessoas se importando com um. E estamos precisando de mais gente que se importe com um. E se cada um acompanhar um, e depois esse um acompanhar mais um, o reino de Deus vai se expandir de maneira muito grande. Amém? Fica bom.